Então, a aula de hoje vai dar continuidade, né? A primeira aula foi sobre a introdução e nós falávamos daquele exemplo da mesa. Vocês devem lembrar. Estamos nos baseando, né, nessa imagem que a nossa personalidade ela é formada por 4 pernas, 4 vertentes. Vamos relembrar a vertente espiritual, humana, profissional, sociocultural, filosófica. E uma personalidade equilibrada, ela tem que ter essas pernas dessa mesa equilibradas, numa dimensão onde estão ali todas alinhadas. E cada um já pode se ver nessa situação, né? No campo espiritual, como é que é a minha vida espiritual, no campo humano, da formação humana, das virtudes humanas, no campo profissional, no campo social, cultural, filosófico. Isso já vai dar margem para vocês pensarem um pouco, né? E na importância de desenvolverem aquilo que vocês notam que está faltando. E uma pessoa madura, ela tem desenvolvido esses âmbitos, né, de um modo razoável. Quer dizer, não tem como uma pessoa ser madura se ela não tem esses âmbitos desenvolvidos. Se falta um, não é madura. Aliás, a maturidade é um tema muito interessante, né? Nós podíamos falar aqui bastante sobre a maturidade. Maturidade, ela fala de, não dá a ideia assim de plenitude, não é? E é difícil alguém se dizer, julgar-se maduro. Puxa, eu sou totalmente maduro, sou plenamente maduro. Mesmo que tenhamos uma razoável idade, a maturidade. Por quê? Porque, no fundo, a maturidade é um processo contínuo de crescimento, e onde nós vamos vendo na nossa personalidade desajustes. Então, de certa forma, nós dizemos que quando falta algo, é um certo sintoma de falta de maturidade. Então, quanto mais maturidade, mais capacidade nós vamos ter para tudo, e para o casamento, para viver uma vida de união. Bom, então vamos falar da formação espiritual e a relação que ela tem com o casamento. Vamos começar fazendo algumas perguntas para que cada um de vocês pense a respeito disso. Será que eu sou uma pessoa de fé? Eu percebo que a fé é uma dimensão importante na vida humana? Será que eu percebo que sou apenas uma criatura e que Deus é o meu Criador? Qual que é a minha relação com Deus? Profunda ou superficial? Por que que eu quero casar na igreja ou por que que eu casei na igreja? A minha fé influi na minha vida, em todos os âmbitos? Então, vamos começar respondendo essa primeira pergunta. Será que eu sou uma pessoa de fé? Então, a minha experiência de sacerdote, atendendo tantas e tantas pessoas ao longo desses anos, mais de 25 anos, nós, todo sacerdote, e no meu caso também, nós vamos percebendo como a fé faz toda a diferença na maturidade, no equilíbrio das pessoas. No modo como as pessoas encaram a vida, como encaram as dificuldades e, consequentemente, no modo como uma pessoa vive o casamento. De fato, eu posso dizer que também conheci pessoas, não muitas. Na verdade, aqui eu não conheci uma pessoa em concreto, era o marido de uma moça que eu atendo, que ele é ateu. E é um bom marido, um bom pai, uma pessoa assim de muito valor, uma pessoa equilibrada, mas também eu não conheço muito a fundo.
Mas posso dizer que uma pessoa que não tem fé, ela não é firme a toda prova. Porque o ser humano não tem como, o ser humano é frágil na sua essência. Todos nós somos muito frágeis, somos muito débeis e tem situações que são muito difíceis, muito difíceis. E nessa hora, se a pessoa não tem fé, né, ela fica sem apoio, fica sem chão. Então, a fé, ela faz toda a diferença por dois grandes motivos. Dois grandes motivos. Por dar-nos uma solidez extraordinária. E por fazer-nos ver a vida com olhos muito mais profundos. O que é essa solidez? A solidez eu costumo comparar a fé com o chão de granito. Um chão sólido, sabe esse chão onde você vê, por exemplo, né, o granito, ou mármore, ou o que for, uma pedra bem sólida e muito bem feito, ali não tem nenhuma falha. Então, é um chão que você pode pisar com toda a tranquilidade, que não vai ter um buraco ali, não vai ter uma areia movediça, não vai ter um lugar um pouco mais alto e outro lugar um pouco mais baixo, de tal maneira que você tem que ficar atento. A fé te dá esse grande apoio, porque quando nós temos consciência, nós vamos falar aqui, por que eu existo? Por que eu estou aqui na Terra? Qual que é o sentido dessa minha vida? Qual é o sentido do sofrimento? Qual é o sentido do casamento? Qual é o sentido do amor? Qual o sentido da família? Tudo isso vai dando uma solidez para nós, dá uma grande solidez, né? E sempre eu vou ter um chão muito sólido para pisar, né? Muito seguro para pisar. E isso é a fé que dá, não tem outra realidade que nos pode dar essa segurança. Vamos explicar já de modo mais concreto. E eu digo aqui que a fé, então, dois grandes motivos: dar-nos uma solidez extraordinária e fazer-nos ver a vida com olhos muito mais profundos. E aí nós podemos considerar um tema que é fundamental para a vida humana, absolutamente fundamental, que é esse: qual é o sentido dessa vida? Qual é o sentido dessa vida? E eu penso assim, né, eu que tenho consciência do que é essa pergunta, da resposta dessa pergunta, eu fico imaginando as pessoas que não têm essa resposta, como que elas vivem, qual o propósito de vida delas e, consequentemente, qual o propósito de vida do casamento, qual o propósito do casamento. O que vai dar o grande sentido para o casamento é o sentido da minha vida. Porque senão o casamento vai ser um projeto temporal, um projeto sem uma visão superior, né? Um projeto que ora vai ter um sentido, ora vai ter outro sentido, ora nós vamos ficar um pouco perdidos. As pessoas que se casam sem ter essa consciência mais profunda do sentido da vida, que é a pergunta de todas as perguntas. Tem um filme que se chama Blade Runner. Não sei se vocês conhecem, é um filme um pouco antigo, foi um desses, assim, pioneiros em toda essa série, assim, de androides, de robôs, seres humanos e robôs e tal. E é interessante que, enfim, é uma batalha lá entre os homens e esses robôs, que são exatamente idênticos aos seres humanos, você nem identifica quem é um robô, quem é um ser humano, só conhecendo muito. E há um fenômeno no meio no filme, que é um robô que ele se transforma em ser humano. Se transformou num ser humano. E aí foram averiguar para ver o que aconteceu, como que ele conseguiu, né, se transformar num ser humano. E aí descobriram que isso aconteceu porque ele fez 3 perguntas. Da onde eu vim?
para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E graças a essas 3 perguntas, ele se transformou num ser humano. Isso significa o quê? Que todo ser humano, né, faz essas perguntas. Para ser um ser humano, às vezes a gente não faz porque nós estamos tão perdidos, de alguma maneira, sim, né, em algum momento, né? Mas essa é a pergunta das perguntas, né? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da minha vida? O que acontece quando uma pessoa não pensou a respeito do sentido da vida, né, com profundidade? Será uma borboleta. Uma borboleta, né? Que ora viverá para um fim, ora viverá para outro, ora estará feliz, ora estará triste. Será uma montanha russa. Essa instabilidade do ser humano, o ser humano é muito instável. É muito instável, quer dizer, ele tem uma tendência muito grande à instabilidade, né? E por quê? Um grande motivo da instabilidade é a falta de sentido. A falta de sentido. Qual é o propósito da minha vida? Então, a fé nos diz algo muito importante sobre o sentido da vida. Aliás, é a fé que nos diz sobre esse tema, que nos responde sobre esse tema. E a fé nos diz que o homem foi criado por Deus, por amor, e diz-nos que esta vida é de passagem. Essa vida é de passagem. Que estamos aqui somente para provar o nosso amor a Deus e através do cumprimento de uma missão, e quando Deus achar que é a hora, nos chamará à sua presença. E se formos dignos do seu amor, iremos para o seu reino. E lá viveremos eternamente num amor infinito. Então, a grande luz sobre o sentido da vida é essa, né? Que nós fomos criados por Deus, por amor, né? O amor de Deus por cada um de nós nos trouxe à existência. E que nós estamos chamados a... Deus nos criou com essa possibilidade maravilhosa de poder viver com Ele para sempre. E aqui nós estamos só para provar o nosso amor e nos preparar para chegar lá no céu, né? Para termos condições de poder estar diante desse ser tão maravilhoso e tão puro. Então vamos ressaltar um pouquinho cada um desses pontos que eu disse. O sentido da vida nos diz que fomos criados por Deus, ou seja, não somos fruto de uma evolução cega, anônima. Mesmo que Deus possa ter servido da evolução, Ele está por trás de tudo. Ele está por trás da nossa existência. E fomos criados por amor e para o amor, com maiúscula. Ou seja, a nossa existência está marcada na sua origem, no amor. Isso é muito importante. Quer dizer que saber que Deus nos criou por amor, né? Isso faz com que eu já tenha uma grande alegria de viver por essa consciência. Quer dizer, imagina, se ninguém me amar, vamos pensar que ninguém nessa terra nos ama. Essa pessoa será serena? Por quê? Porque ela sabe que ela é objeto do amor mais importante que existe e que foi justamente por amor que ela foi criada. E que se ela não é amada hoje por ninguém, é um absurdo isso, né? Sempre há muitas pessoas que nos amam, né? Mas enfim, em determinadas situações, isso pode não ser tão, enfim, tão patente assim, ou de fato pode haver alguém que nos decepciona profundamente, ou casamento lá numa situação, né, difícil e tal, mas saber que foi Deus, a gente diz assim, né, que Deus olhou para nós e se apaixonou. E graças a isso nos trouxe a existência. Se ele não tivesse se apaixonado, né, se encantar, porque na mente de Deus
a bilhões, trilhões de pessoas que ele nunca vai criar, né? Porque estão ali na mente de Deus. Agora, outra coisa é trazer existência. E, de alguma forma, ele olhou para nós do jeito que nós somos, exatamente assim, né? Com essa cor de pele, com essa cor de cabelo, com essa altura, né? Com essas qualidades, esses defeitos e tal. Exatamente assim, Deus se apaixonou e nos trouxe a existência. Ou seja, uma pessoa que tem consciência disso, ela nunca vai ser carente, assim, de uma maneira grande, né? Como muitas vezes as pessoas são pessoas carentes. Isso já vai ser um problema no casamento, né? Se uma pessoa é carente, né, isso vai ser problema. Agora, se ela tem consciência, ela sabe desse sentido da vida, né? E só nesse aspecto aqui que estamos olhando, né? No fato de que ela foi criada por amor e para o amor, com maiúsculo, ou seja, Deus nos criou para vivermos um amor infinito no seu reino, e que daqui a pouco, né, isso acontecerá, que isso aqui é só de passagem, então se eu estou passando por uma dificuldade, né, muito bem, o máximo de tempo que essa dificuldade pode durar, sei lá, 100 anos, né? Nunca vai ser isso, né? Mas, enfim, mas sabendo que, com essa consciência que eu vou ter uma eternidade, posso ter, se eu quiser, com a minha liberdade, junto com Deus, né? Isso faz com que nós vejamos as dificuldades de uma maneira muito mais serena, né? Depois, estamos aqui para provar o nosso amor a Deus e ao próximo, para sermos merecedores do céu e para nos preparar para entrar lá. Isso será quando chegarmos ao amor máximo por Deus e pelo próximo. Depois nós vamos ver aqui que aqui está o grande sentido do casamento, né? Porque, no fundo, o casamento, na mente de Deus, ele existe por dois grandes motivos. Para que venham à Terra os seres que Deus quer criar, né? Que Deus quer levar para o céu um dia, e para que o casamento seja uma escola de amor. As pessoas, quando se casam, elas pensam que já sabem amar, mas estão muito longe ainda dessa verdade, dessa realidade, e através do casamento, através dessa união, dessas dificuldades que vão enfrentar, das diferenças de um e de outro, vai ser um caminho de santificação, um caminho de crescimento no amor, até chegar ao amor mais perfeito que existe. E assim nós estaremos preparados para entrar no céu. Então, o casamento é uma escola de amor, uma escola de amor. E estamos aqui de passagem. Nada nessa vida é definitivo. Tudo aqui é um meio para alcançar um grande fim, que é o céu. Então, eu tenho que ser rápido aqui, porque há muita coisa para falar, mas por isso já vamos adiante. Ter essa visão da vida, essa luz, muda tudo. Muda a forma de ver a vida, muda a forma de ver o trabalho, muda a forma de ver o sofrimento, muda a forma de ver o amor, muda a forma de ver o casamento, muda a forma de ver tudo, tudo, tudo. E como é visto o casamento com esse sentido da vida, com essa luz? A luz da fé nos diz, antes de mais nada, que o casamento é uma criação divina. Foi Deus quem bolou o casamento, né? Não é porque, o casamento é porque eu tenho uma atração, né, pelos homens, os homens têm atração pelas mulheres e querem estar juntos. Isso é algo humano, né? E foi Deus, aliás, que deu essa atração, não é? E hoje, no mundo que nós vivemos, onde as pessoas estão muito afastadas de Deus, o que leva ao casamento é justamente né, essa atração do homem pela mulher e o fato de terem vivido numa família e sonhar com uma família e tal. Mas hoje, o sonho pela família em si é muito fraco, né? O sonho é muito mais de um se unir ao outro para se realizar, né? Para buscar a realização, muito mais pessoal do que outra coisa. Os filhos vão ser um preenchimento dessa realização, né? Isso. Eu vou ter um filho para quê? Para eu me realizar, né? Então, é uma visão bem humana isso, né? Agora, na visão de Deus,
O casamento é uma criação dele com uma finalidade bem específica, tanto assim que no céu não haverá casamento. Olha só que coisa, né? Vocês lembram dessa passagem quando Jesus Cristo falou isso? Né? Que no céu não haverá casamento? Puxa vida, esse aqui o casamento é algo assim tão especial e tal, pensando aí, né, nos jovens e tal, para quem já está casado há muitos anos, vamos dizer assim, todo aquele sonho, aquela coisa assim, diminui razoavelmente, mas não vai diminuir agora tendo esse curso também, porque nós, vendo de uma maneira mais sobrenatural, esse sonho nunca vai terminar. Mas, enfim, então, o casamento, ele... me perdi um pouco aqui que eu estava dizendo, né, desse sonho que vai se perder, né, pelo sentimento, né? O sentimento ele vai diminuindo com o tempo em tudo. Nós somos assim, nós começamos a pleno vapor, qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer curso, uma academia de ginástica, a gente começa ali com todo o entusiasmo e depois vai passando. Nós somos ser humano assim. A sensibilidade nossa, ela tende a cair na rotina. Bom, mas Deus, ao criar o mundo, criou o homem e a mulher com dois grandes objetivos: a procriação, né? E assim vir à Terra as pessoas que Deus quer levá-las para o céu. Deus ele podia fazer tudo sozinho. Ele poderia já trazer as pessoas aqui para a Terra diretamente, sem passar pela união entre o homem e a mulher, né? Sem passar por uma família. Mas é que Deus ele viu que ter uma família é um caminho muito bonito para aprender a amar, né? Porque o céu vai ser amor, né? Vai ser amor infinito, e ninguém nasce sabendo amar. Então Deus ele viu como um caminho, né, para aprender a amar, né? Então, e assim, ao mesmo tempo que através da procriação venham essas pessoas que são seus filhos, os filhos de Deus, e para ser uma escola de amor, um caminho de santificação para o homem, através do casamento, chegar à perfeição do amor. Qual que é a perfeição do amor? É o amor de Deus. Qual que é o amor de Deus? Não na dimensão do seu amor, que nós nunca vamos chegar, mas é o amor incondicional. Um amor incondicional, né? É dar a vida totalmente pelo outro. É a frase onde nós entendemos toda a profundidade do amor, é essa frase de Cristo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Essa frase vocês têm que meditar muito, muito, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Ou seja, o amor é dar. O amor é dar, né? Dar-se. E dar tudo. Dar tudo, né? Se consumir. Né? Se consumir para a pessoa amada, né? Foi o que Cristo fez. Morrendo na cruz, se consumindo. E lá no alto da cruz ele vai dizer assim: tudo está consumado. Ou seja, entreguei tudo. Não sobrou nada para entregar. Isso é amor. Né? Amor é dar tudo, né, para a pessoa amada, dar tudo por nós, né, como ele se deu. Então, vocês já amam assim? Né? Vocês já têm o amor incondicional? Olha, eu costumo perguntar isso para as pessoas casadas. Eu pergunto assim, por exemplo, para a esposa, né? Eu pergunto assim: você ama incondicionalmente o teu marido? E todas as esposas dizem assim: não. Quem eu amo incondicionalmente são os meus filhos, né? Então, olha, você precisa chegar no amor incondicional ao teu marido, né? Porque é o amor perfeito, o amor de Deus. Qual que é o amor que Deus teria pelo teu marido? O amor incondicional, o amor pleno, total, né? Total, né? Sem depender de nada. Nossa, isso é muito difícil, né? Muito difícil que não dependa de nada, porque nós somos assim, né? Nós amamos na medida que a pessoa nos trata bem.
Se não nos trata bem, a gente já diminui um pouquinho o amor. Não nos trata bem de novo, já diminui um pouquinho. Daqui a pouco está lá no chão o amor pela outra pessoa, pelo modo como ela tem nos tratado. Agora, Deus, é impressionante isso. Deus, ele não diminui nada do amor que ele tem por nós. Nenhum pecado, qualquer pecado que nós cometamos, não diminui nada o amor de Deus por nós. Porque o amor dele é incondicional. Ele vai dar a vida por nós quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Isso é o amor, né? O amor que não pensa em si, né? O amor é isso, é não pensar em si. Lógico que também tem que ter o amor próprio, nós vamos falar disso, mas o amor incondicional é a grande meta da vida do homem aqui para poder entrar no céu. Então, o casamento ele vai ser uma escola de amor. Né? Uma escola. E por que as mulheres amam incondicionalmente os filhos? Porque Deus deu esse instinto. É um instinto, elas nem precisam fazer esforço para isso, vamos dizer assim. As mulheres, elas amam, basta ter o filho que só quando há uma doença, uma psíquica, ou, enfim, ou ela está muito traumatizada e tal, que ela não vai ter esse amor pelos filhos, mas então isso sai natural. O amor pelos filhos é algo que está na entranha, né, das mulheres, né? Então isso sai fácil, né? Sai fácil. Agora, o amor pelo marido já não é assim, né? E vai ser toda uma batalha na vida para crescer nesse amor. Lógico que também o marido tem que colaborar e tudo isso, né? Tem que ter o mínimo de condição para esse casamento e isso teve que ter sido feito antes, né? De casar, escolhendo bem. Mas já vamos falar sobre isso. Então, assim, se o casamento é encarado apenas como a busca de alguém para se unir e ser feliz, essa é a visão que praticamente todo mundo tem hoje, porque praticamente as pessoas vivem sem fé. É a busca de alguém para se unir e ser feliz. Só que esta visão deixa de encarar o casamento como algo grandioso, como o que nós falamos aqui, como um caminho maravilhoso de santificação, um caminho para alcançar a perfeição no amor humano, um caminho para trazer ao mundo as criaturas amadas por Deus. Quer dizer, nós somos colaboradores de Deus, vocês serem colaboradores de Deus para trazer esses seres, né, que vocês vão amar tanto, mas que, antes de mais nada, são amados por Deus. Então, vocês são colaboradores de Deus para cuidar dos seus filhos, né? E ver em cada filho, mais do que um mero ser humano, uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Então, isso muda tudo. O que nós estamos falando aqui é a fé, é fruto da fé. É fruto da fé. E uma pessoa sem fé não vai enxergar isso. Com relação ao casamento ser uma escola de amor, veja o que um documento da igreja diz a este respeito. Deus criou a família para guardar, revelar e comunicar o amor. Olha que frase maravilhosa, né? É de um documento do Concílio Vaticano II, que foi durou de 1965 a 1968. A família, Deus criou a família para guardar o amor. Para guardar o amor que Ele trouxe ao mundo, que Ele trouxe a cada um de nós. Nós somos guardiães do amor de Deus. Revelar o amor de Deus e comunicar o amor de Deus. Então, que amor que a família guarda, revela e comunica? O amor de Deus. O amor de Deus. A família está chamada a guardar o amor que foi trazido por Deus ao mundo. E esse amor, que é o amor humano, né, que é minúsculo aqui, que é reflexo do amor infinito e que torna imensamente feliz o ser humano. Quer dizer, o que mais preenche o coração do ser humano? O amor. O amor. Quanto mais nós amamos e somos amados, mais felizes nós somos. Por quê? Porque nós somos criados para isso. Nós somos criados para o amor. Então, a família é, portanto, a realidade pensada por Deus para guardar o seu amor, para revelar o seu amor. Então, imagina, as pessoas têm que olhar para a tua família, a família que vocês vão ter um dia, ou a família que você já tem hoje,
e olhando para essa família, encontrar o amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A família foi criada para guardar, revelar o amor e comunicar o seu amor. Que missão grandiosa. E que visão meramente humana dá essa dimensão tão elevada, tão alta que estamos comentando? Nenhuma. Porque a dimensão meramente humana é extremamente achatada. E vai se misturar com egoísmo, vai se misturar com orgulho, vai se misturar com a vaidade, vai se misturar com tanta mesquinharia humana. Todos nós temos, né? Mas quando não se tem Deus, o coração humano se torna muito achatado e muito mesquinho. Não tem como não se tornar mesquinho se eu não coloco Deus no meu coração, na minha vida. Então, olhar o casamento assim não é ter uma dimensão superior, subir no eixo Z. O São José Maria, um santo, ele falava que a fé é o eixo Z. Se a gente pensar lá no XY, lá do Descartes, no sistema cartesiano, o Z é o eixo que dá a altura, né? Por quê? Porque a fé ela te faz olhar tudo de cima. Então, essa dimensão superior nos dá uma base extremamente sólida. Você olhar as coisas de cima com profundidade, né? Isso é maravilhoso, né? A fé nos permite entender este amor que a família está chamada a guardar, revelar e comunicar, numa dimensão elevadíssima, olhando para Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vamos ver, de uma maneira patente, real, Cristo que veio à Terra, que é Deus, e como ele viveu esse amor. Então, Cristo vai ser a grande luz para todo o ser humano e para o casal, para o marido e para a mulher. Quer dizer, como que eu tenho que amar a minha esposa? Como Cristo amaria se estivesse no meu lugar. Como que eu tenho que amar meu marido? Como Cristo amaria se estivesse no meu lugar. Olha que coisa, hein? Então, em Jesus Cristo entendemos a altura do amor, porque ele é Deus, o amor de Deus. E com as suas palavras, suas obras. Então, eu preciso conhecer Cristo, conhecer a vida de Cristo, né? Para aprender que dimensão tem esse amor, como se manifesta esse amor. E Cristo dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele disse isso um dia antes de morrer. Ou seja, ele foi preparando cada um de nós, seus filhos, os apóstolos, para poder chegar ao ápice, que é isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos... Porque o mandamento do amor é antiquíssimo, já vem lá atrás, no Antigo Testamento, Deus ensinou aos homens isso que é a essência da vida humana, mas como ele amou, só nesse último momento que Deus revelou. Então, o nosso amor tem que ser como o de Cristo. Não tem como. Não pode falar, mas eu nunca vou chegar. Não tem importância. Lógico que nunca vamos chegar, mas eu tenho que almejar esse amor. Eu não posso me justificar, né? Então, assim, o amor que o marido está chamado a ter pela esposa e vice-versa é o amor que Cristo manifestou aos homens. E sem a fé, o amor de um marido pela esposa ficará limitado pela dimensão humana. E, com certeza, estará misturado por interesses pessoais. Olha, vocês conseguem encontrar, vocês já viram alguma pessoa que não se move por interesse pessoal, que não viva para Deus? Eu não conheço. As únicas pessoas que eu conheço que não se movem por interesse são as pessoas que colocam Deus em primeiro lugar. É que não tem como. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, você vai procurar a si mesmo de alguma maneira. Não tem como, né? Então, basta conhecermos um pouco para percebermos o forte egoísmo que há dentro de nós. Tremendo! Todos nós temos um egoísmo brutal, né? Nós costumamos dizer assim, que o que nós vemos é só a pontinha do iceberg. Se você cavoca lá, né, você vai ver um monstro lá dentro, né? Um monstro. Quer dizer, a nossa tendência é pensar em nós. Parem para pensar hoje, onde a minha cabeça esteve?
Onde a minha cabeça esteve? Em Deus, nos outros ou em mim? Né? Ou que porcentagem ela teve em Deus, que porcentagem ela teve nos outros e que porcentagem ela esteve em mim? O egoísmo é muito grande. Como dizia o Papa João Paulo II, o homem se conhece em Jesus Cristo. Se eu quero me conhecer, se eu quero saber quem eu sou, quais são as qualidades que eu tenho, quais são os defeitos que eu tenho que olhar para Cristo. É só olhando para Cristo que eu vou saber quem eu sou, quem eu devo ser, aonde eu devo chegar, quais são as minhas qualidades e defeitos. Tudo isso eu sei olhando para o alto, para Jesus Cristo. Então, a fé também nos diz que Deus nos dá uma super ajuda para o casamento, que é o sacramento do matrimônio. O que é o sacramento do matrimônio? Por que Deus instituiu um sacramento para o casal? Vocês já se perguntaram sobre isso? Poderia não existir o sacramento do matrimônio? Poderia não existir nenhum sacramento? Puxa, Padre Paulo, mas eu nem sei o que é sacramento. Pois é, a ignorância religiosa hoje é enorme. Então, seria bom irmos atrás se nós não temos esses conhecimentos. Né? Principalmente se você deseja, se não está casado na igreja, casar na igreja, né? Ou se você casou na igreja, viver de modo pleno esse casamento. Então, é importante saber o que é o sacramento do matrimônio. Então, agora, para o que nós estamos focados em dizer nesse momento, é dizer que o sacramento é um canal da graça. Um canal da graça. E o que acontece? Quando aquele casal, né, casa na igreja, né, na cerimônia religiosa, a partir daquele momento vai se estabelecer um canal que vai de Deus para o casal. 24 horas por dia, Deus vai estar mandando graças, dons divinos para esse casal viver o casamento, para viver esse matrimônio. Olha que coisa espetacular, né? Então, isso é o melhor apoio para o casamento, é o melhor, é o mais poderoso, né? A mais poderosa ajuda para o casamento, para superar todos os desafios. Deus, ele sabe perfeitamente ele nos criou, ele sabe todos os nossos problemas, todas as nossas fraquezas, e justamente por isso nos deu o sacramento do matrimônio. Isso é muito reconfortante saber. Então, Deus, da sua parte, deseja tanto o casamento que dê certo, que não deixa de nos ajudar em nenhum momento. E para isso, ele dá o que ele tem de melhor, a sua graça, que é a parte da sua natureza. A graça é uma centelha da natureza divina. Então, o que o sacramento comunica? A graça. E a graça é uma centelha da natureza. Então, eu vou recebendo centelhas da natureza divina em cada momento, se eu casei na igreja e se eu estou em estado de graça, porque eu preciso estar em estado de graça para receber a graça, que é quando eu não tenho nenhum pecado grave no meu coração, já pedi perdão deles na confissão. Quando eu cometi um pecado grave, como faltar à missa, Deus, ele considera faltar à missa um pecado grave. Não vamos entrar agora aqui no mérito da questão. Poderíamos explicar aqui, né, ter todos os argumentos para explicar isso. Mas se eu posso ir à missa e não vou, né, eu peco gravemente, eu ofendo gravemente a Deus. E Deus deixa de morar na minha alma e a graça que eu tinha no meu coração vai embora. Então eu já deixo de receber a graça do sacramento do matrimônio. Então é muito importante estar em estado de graça. Então, a fé é também um super apoio para o casal. Agora, sem considerar o sacramento, pois leva o casal a rezar diariamente e, se possível, juntos. Que interessante nesse sentido uma estatística dos casamentos nos Estados Unidos que saiu um tempo atrás e que dizia o seguinte, olha só, 50% dos casamentos nos Estados Unidos terminam em separação. Dos casamentos realizados na igreja, 38% terminam em separação.
E se, além disso, frequentam a igreja, 17 e 18% terminam em separação. Então, já diminuiu bastante. E se, além disso, rezam juntos, 0,06% terminam em separação. Ou seja, 6 em cada 10 mil. Né? Ou seja, se eles frequentam a igreja, né? E se eles rezam juntos, isso é a fé, é a força da fé, é a força da oração. Então, acho que nós não precisamos dizer mais nada sobre a importância da oração no casamento. E é uma pena ver tantos casais que não rezam juntos. Né? Como é importante. Se Deus é que criou o casamento, se há tantos desafios no casamento, e Deus dá toda a ajuda, por que eu não vou rezar? Né? Por que eu não vou me apoiar em Deus? O casamento não é obra humana. Não é obra humana, é obra divina. Vamos nos apoiar em Deus. O casal que reza junto se blinda. Né? Se o casal reza junto, está selando a união entre eles e entre Deus. Quando Deus entra aí, né? Por isso que a gente costuma dizer assim, que o casamento tem que ser a três. O casamento é a três. É Deus e o casal. Né? E com a oração, o casal vai ganhando forças para se amarem mais, para se perdoarem. Nossa, pedir perdão, esquecer o passado, que desafio. Isso é a força da oração. Para passarem por cima das pequenas e grandes dificuldades no relacionamento. Vamos parar aqui, porque já é hora. Queria que vocês comentassem, né, se tem alguma coisa a comentar sobre essas palavras. Já haviam pensado dessa forma? Pessoal, podem ligar os áudios, por favor. Vocês vejam como começam a enxergar agora um casal sem fé. Né? Qual é o sentido Padre desse Paulo, movimento? sabe o Qual que é a eu vejo? força desse... Fala. Sabe o que eu vejo muito? Que a gente pensando por esse lado, hoje em dia não só casamento, né? Até o começo, namoro, relacionamentos, estão muito mais rasos, né? Porque hoje vai muito pela busca pelo prazer e você ser feliz. Então, se você não é feliz, simplesmente não existe relacionamento. Então, hoje a gente não consegue manter um relacionamento, seja um namoro, seja um casamento. Então, pensando por esse lado e pela fé, a gente consegue muito mais manter uma relação. Isso eu acho que vai até além, acho que vai até de uma relação de amizade, né? A gente consegue suportar, entender e administrar muito mais os sentimentos, as dificuldades. Eu acho que vai muito por aí. Se a gente consegue pensar por esse lado, a gente consegue ser mais paciente. Com certeza, né? Quer dizer, eu diria até mais, eu diria assim, existe uma descoberta, até do ponto de vista humano, que é a descoberta do amor. Tem um livro de um autor cujo título é esse, A Descoberta do Outro. A descoberta do outro. As pessoas, como elas vivem hoje, elas têm sentimento, né? Um sentimento de atração, um sentimento que me causa prazer estar do lado daquela pessoa, mas isso não é amor. Amor mesmo não é isso. Né? Então, as pessoas hoje, elas têm dificuldade de entender o próprio conceito de amor. O que é amar alguém? Né? O que é amar alguém? Eu me lembro de uma menina, ela falando assim, Padre Paulo, sabe quando eu aprendi a amar? Aprendi a amar e a pensar no próximo, né? Cuidar do próximo. Foi quando nós costumávamos almoçar no final de semana no restaurante, a minha família, e se aparecia algum mendigo, algum homem da rua, o que fosse, mais do que dar alguma coisa para ele, meu pai
ele chamava ele para sentar conosco. E ele almoçava junto com eles, né? E aí ela falava assim, Padre Paulo, nesses almoços eram tão felizes, né? Eu nunca senti tanta alegria como nesses almoços, né? Então, ela descobriu, através desse fato, o que era amar alguém, né? Imagina, não é a tendência natural você amar um mendigo. Você vê um mendigo, a tendência é a aversão, né? É a aversão. Você não quer nem chegar perto, pelo cheiro, pelo não cheiro, enfim. Mas ela descobriu como eles se tornavam felizes fazendo aquele gesto. E esse gesto é de puro amor. Assim, puxa vida, isso dá mais alegria do que comer aqui um super prato, um vinho caríssimo, espetacular e tal. Dá mais alegria fazer esse gesto, dar alegria para este homem, né, do que me fazer feliz, né? Do que pensar em mim, pensar no meu prazer, pensar na minha felicidade, né? Tem uma experiência assim, né? Toda a sociedade, a cultura, é a cultura de pensar em si. Pensar em si, pense em si, pense, pense em você, né? Seja feliz, não é? Então, já existe um grande bloqueio, aí tem um bloqueio de descobrir o amor, descobrir o outro, descobrir que dá mais alegria fazer um ser humano ser feliz, né, do que nos fazer feliz. Muito bem, mas enfim, a fé, nós podemos olhar por tantas perspectivas, né? Mas de fato, ela é transformadora, absolutamente. Já começando por aí, porque Deus é que criou o ser humano e que criou o casamento e que nos colocou nessa situação aqui na Terra, onde há casamento e lá não haverá. Então, qual que é o sentido do casamento se depois não haverá o casamento? Por que nós estamos aqui vivendo essa realidade e tal? Enfim. Então, é importante, por exemplo, casais, né? Vocês que ainda vão casar. Se vocês vão casar com uma pessoa que não tem fé, isso vai dar muito problema. Se vocês têm fé e têm toda essa visão, né, do fruto da fé, o outro não tem fé, o marido, a esposa não tem fé, isso dá muito problema. Dá muito problema. Então, precisa pensar bem, né? E também pensar nesse sentido. Qual o horizonte que vai ter essa pessoa que eu vou me casar se ela não tem fé? Qual o horizonte de vida? Qual o horizonte do amor? Qual que é os ideais que ela vai ter? Como é que ela vai enxergar, né, a dimensão máxima que nós temos aqui agora? Como é que ela vai enxergar os filhos? Como é que ela vai enxergar, né? Então, uma pessoa que está num nível bem elevado pelo espiritual, porque tem o lado espiritual, e a outra que está num nível bem... ter sintonia com isso é bastante complicado. Muito bem. Alguma pergunta? A fé ajuda a crescer na paciência, né? Claro. Claro, porque olhando que a gente tem a graça de Deus, né? Que Deus, ele é o primeiro a torcer pelo casamento. É uma escola de amor, você não vai parar no meio do caminho dessa escola. Escola porque a gente tem que enfrentar desafios. São os desafios que nos fazem crescer. São as diferenças que nos fazem crescer. São os defeitos que nos fazem crescer. Se não houvesse isso, eu não teria crescido. Então, isso faz parte dos planos de Deus. Então, Deus vai me ajudar a superar essa dificuldade que estou passando aqui agora. Né? Isso aqui vai passar com a ajuda de Deus. Né? E superando isso, eu vou dar um passo acima no amor. Cada superação puxa, agora eu amo essa pessoa nessa condição também.
Agora eu amo essa pessoa nessa outra condição. Agora eu amo ela. Não é? A gente vai subindo patamares, né? Superando os desafios, as diferenças, né? As situações. Bom, então até semana que vem, até terça-feira. Até, padre. Obrigada, padre. Bom material. Boa noite a todos. Fiquem com Obrigada, Deus, boa viu? noite. Semana que Amém. vem. Tchau, tchau. É. Tchau, tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau.